Galera, beleza? Hoje eu dei uma aula na igreja sobre o transtorno do sono, que é uma das lições da EBD, da Assembleia de Deus, geralmente que está usando. E todas essas aulas que eu vi nesse trimestre, não lembro como que é usado, fala sobre transtornos, enfermidade da alma. E o que seria essas enfermidades da alma? Seria questões psicológicas que afetam também a nossa alma, que afetam o nosso dia a dia e nossa questão também espiritual. Por muito tempo a igreja deixou essa questão espiritual de lado, não tinha essa visão de que o espiritual também é uma forma forte na vida de uma pessoa. E por muito tempo acabou agindo como falta de Deus, pecado, não tem Deus no coração e por isso que está sofrendo dessa maneira. Porém, nos últimos tempos temos visto várias notícias de pastores, filhos de pastor, cristão, pessoas que vão à igreja, que têm Deus no coração, mas que são acometidos pela doença psicológica e também acabam cometendo suicídio e vários outros fatores. Isso, infelizmente, apesar de ter acontecido essa coisa ruim, fez com que, felizmente, a igreja abrisse os olhos e enxergasse isso como uma forma também, não da falta de Deus, mas sim questões fisiológicas, questão orgânica, questão psicológica que afetam também o cristão e como um todo faz com que ele também acabe sofrendo. Na lição que foi falada, ela diz sim que a questão espiritual também é muito importante. Eu, como psicólogo, como cristão, eu sei que nós não somos apenas um ser biopsicossocial, mas também somos um ser espiritual. E quando eu falo espiritual, não estou falando de uma religião, de uma determinada igreja, eu estou falando de uma questão espiritual, que é um fator do ser humano, que pode ser que você não é um cristão, mas você tem uma espiritualidade voltada para outra questão. E o mundo espiritual, para muita gente não acredita, mas ele é real, tendo você acreditando ou não. Em rápidas palavras, porque a aula lá foi de 1 hora, não vai ter como eu falar aqui 1 hora, mas o que é o transtorno do sono? O transtorno do sono é quando a pessoa ela fica falado que assim, quando a pessoa ela fica de 3 vezes na semana durante 1, 2, 3 meses sem dormir ou acordando de madrugada, ou tendo um sono curto período, é considerado um transtorno do sono. Então tem que acontecer pelo menos 3 vezes por semana e no período aí de 3 meses. Quem acorda esporadicamente, um dia ou outro, às vezes é uma questão de estresse, ansiedade do dia a dia, uma preocupação em excesso que faz com que a pessoa não durma. Isso não é uma insônia, eu estou com insônia, não. Você só está passando por um momento que está te levando à perda de sono, podendo ter fatores de diversas situações. Quando fica com o tempo prolongado, aí sim é considerado um transtorno do sono, bom, procura ajuda. Quais são as causas? Eu vou ler rapidinho. O importante é identificar a causa, os problemas mal resolvidos, excesso de trabalho, preocupação, pensamento sobre o que fazer no dia de amanhã, traumas passados, dívidas, distúrbio psicológico, problemas hormonais, dor física, como bruxismo, pernas inquietas. E na questão espiritual também temos a questão do pecado. Existem diversos fatores também, preocupação excessiva, ansiedade, desequilíbrio emocional, ciclo de sono irregular, doença psiquiátrica, idade avançada, mulheres durante o período ou depois da menopausa, mau hábito como dormir logo depois de se alimentar, ingerir cafeína, álcool, refrigerante, consumo de nicotina, uso de medicamentos, condições médicas e doenças orgânicas, como distúrbio da tireoide, AVC, Parkinson, Alzheimer, artrite, câncer, insuficiência cardíaca, problema respiratório e refluxo gastroesofágico. Então, assim, organicamente temos várias causas que podem causar um transtorno do sono, várias situações que é necessário você procurar um profissional, um endócrino, um neuro, um psiquiatra, um psicólogo, para quê? Para tratar a parte física, orgânica, psicológica que não está bem. Então, nesse caso, você precisa procurar, sim, uma nova forma de lidar com essa situação. Não se alimentar logo após ao comer, não dormir logo após ao comer, não fazer exercício físico, já querer dormir. Há várias formas que você pode fazer: evitar cigarro, café, álcool ou medicamentos que contenham estimulante, evitar refeições pesadas, praticar exercício físico no mínimo, no máximo 4 horas antes de dormir,
tomar um banho quente 2 horas antes de dormir, evitar cochilo durante o dia, expor-se à luz solar pela manhã e no final da tarde. Então, fatores orgânicos fazem com que as pessoas acabam tendo o quê? Uma dificuldade para dormir. Então, ela precisa fazer algumas coisas para que isso seja evitado. Procura um profissional, dependendo do que está acontecendo, procura um médico, avalia qual que é a situação, técnica de respiração, você relaxar o músculo, relaxar o corpo, relaxar a mente, faz com que você consiga dormir melhor. Isso são, pessoal, um pente fino sobre o que possivelmente pode estar acontecendo. É um assunto que tem que ser mais aprofundado, como eu disse, aqui eu não vou fazer um vídeo prolongado, mas lá na igreja eu dei uma hora de aula. Então, assim, aspecto espiritual, aí vamos entrar na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Há vários fatores também que podem levar na questão espiritual a não dormir. Temos exemplo bíblico, Saul, quando ele desobedece a Deus, quando ele é rejeitado por Deus pela questão que ele fez, ele acaba não conseguindo dormir e é necessário que Davi toque para que ele possa dormir, fazendo com que ele tenha uma noite tranquila. Então vemos ali na Bíblia falando que um espírito mau enviado da parte de Deus faz com que ele não durma. Então às vezes temos questões espirituais que também atrapalham nossa noite de sono. A pessoa tem uma conduta bíblica, a pessoa sabe o que pode e não pode fazer. Quando ela faz alguma coisa que é fora do que ela acredita, fora da questão do que ela vive espiritualmente, ela acaba perdendo o sono, porque o medo, a ansiedade, a preocupação, o pecado, a culpa de ter feito faz com que a pessoa acabe agindo dessa maneira e não acaba dormindo. Saul é uma prova dessa. Então assim, há vários fatores também espirituais que podem fazer uma carga excessiva na igreja, o que a lição ensina. Tem gente, pastor, líderes, que tem uma carga excessiva muito grande dentro de si. E essa carga faz com que ela acabe não conseguindo lidar conta, fazendo com que ela venha perdendo sono durante muitos dias, pensando no que fazer amanhã na igreja. Mas a Bíblia fala que toda situação que nós fazemos para Deus não nos traz fardo, não nos traz peso, não traz alívio, satisfação. Se está sendo difícil para carregar essa carga, procure alguém, peça ajuda. Irmão, me ajude aqui, ó, vamos lá, vamos liderar comigo, vamos fazer isso junto comigo, para que possamos conseguir. Prova disso é Moisés, quando o sogro dele fala assim: ei Moisés, você está carregando um cargo muito grande, você vai ficar cansado, você não vai conseguir dar conta, separa aí por tribo, faz com que as pessoas te ajudem, tragam até você só os problemas maiores que ela não consiga resolver. Foi o que ele fez, diminuiu a carga sobre ele. Então na questão espiritual também, um excesso de peso, onde você quer fazer tudo, acaba sendo ruim, e você acaba fazendo tudo pensando no que os outros vão dizer, você não faz direito para Deus, e aí que adianta fazer algo que não está fazendo para Deus, só para mostrar para os outros. Mais questões bíblicas, temos as questões variáveis. Então, como eu falei, é um pente fino, pessoal. Falei já da questão de Saul, também falei lá na igreja lá que existe motivo específico por às vezes pelo que leva nós a acordarmos. Eu estou falando agora na questão espiritual. Que motivo é esse? Às vezes você acaba passando o dia fazendo tanta coisa, esquece de dar uma atenção para a parte de Deus, orar, buscar Ele, ler a Bíblia, e muitas das vezes Deus está te incomodando, está te acordando por alguns momentos, alguns dias, para quê? Para você buscar mais Ele, você orar, você pregar, você fazer a vontade dEle. O irmão hoje deu até um exemplo, ele falou que ele acordou esses dias de madrugada, ele olhou no relógio e falou: nossa, tá tão cedo ainda, e ele falou: vou orar. E nisso, quando ele estava orando, ele disse que ouviu Deus colocando no coração dele assim: hoje você verás o livramento que eu vou te dar hoje. Então ele orou para que isso acontecesse, esse livramento, e no dia ele teve um livramento. Se ele não tivesse orado, pode ser que alguma coisa tivesse acontecido com ele. Então às vezes Deus está nos impulsionando para buscar cada vez mais Ele. Então busca Cristo, não deixe de buscar Ele. Ele tem um refúgio para nós. Às vezes o acordar é apenas um despertar para buscar a Deus. Às vezes está tudo bem na sua vida. Eu estou acordando, não sei o que está acontecendo. Eu já fiz todos os exames, procurei todos os profissionais e nada melhor. Então busca Deus, ore, jejue, busca entender o que Deus quer com você na madrugada, para que você possa acordar e fazer a vontade dele. A Bíblia nos dá garantias de uma noite de sono tranquila. Em Provérbios 3:24 diz: quando te deitares, jamais temerás, repousará e o teu sono será tranquilo. Em Salmos 4:8 diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me faz viver seguro e sem medo. Então a Bíblia nos dá garantia de noites tranquilas, de noites abençoadas. Então se você não tem nenhuma questão fisiológica, psicológica, procure
a parte espiritual, porque Deus também toca no nosso coração e Ele quer que nós o buscamos, o adoramos e fazemos a vontade dEle. Galera, Deus abençoe, foi aí um 10 minutinhos, queria fazer menos, mas é um assunto muito grande para fazer curto demais, espero que possa ajudar. Busca o Senhor enquanto pode achar, invocar ao Senhor enquanto pode achar, buscar enquanto está perto ou é inverso, mas não deixe de buscar a Deus, não deixe de acreditar que Ele pode te livrar de qualquer problema, seja fisiológico, psicológico ou espiritual, Ele está aí para te estender a mão. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.